O Cavaleiro Preto, Episódio 3: Fome, escassez e colapso econômico global. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 a 6, o apóstolo João nos revela a abertura do terceiro selo. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. À medida que os selos do Apocalipse são rompidos, o juízo de Deus se manifesta com clareza crescente. Hoje vamos refletir sobre o terceiro selo, o Cavaleiro Preto. Ele não traz espada nem sangue, mas traz algo tão devastador: a fome. Uma fome que não respeita classes, fronteiras ou governos. Uma fome que revela o colapso das economias, o fim do orgulho das nações e o início de um clamor coletivo por sobrevivência. A cor preta, a noite econômica que se abate sobre as nações. E olhei, e eis um cavalo preto. O cavalo preto é um sinal. O tempo das trevas chegou. O cavaleiro traz consigo a ausência de pão, a ausência de esperança, a ausência de segurança. Mas não é só crise, é juízo. Com a abertura do terceiro selo, o apóstolo João vê surgir um cavalo preto, conduzido por um cavaleiro que impunha uma balança. Esta visão profética não é apenas um retrato simbólico, mas um anúncio divino e solene do juízo de Deus sobre a economia mundial. O preto representa luto, miséria, fome e desespero. Um tempo em que a escassez não será apenas local, mas global. Um tempo em que o sustento básico será medido e vendido a preço de sofrimento. Esta é uma explosão de uma crise onde o pão escasso se tornará o novo símbolo de desespero humano. Na simbologia bíblica, o preto está associado ao fim da abundância e à chegada da aflição. Esse cavaleiro não traz guerra direta, mas introduz um cenário devastador: o colapso econômico e a fome generalizada. Trata-se de um juízo silencioso que se instala nas prateleiras vazias, nos bolsos esvaziados e nos estômagos famintos de multidões. É a sombra que engole os mercados, calando os cânticos e as festividades nas cidades. A balança, símbolo profético do controle econômico global. E o que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão. A balança na mão revela: tudo será controlado. Alimentos pesados, contados, limitados. Governos apertando o cerco. É a prévia de um sistema global de controle, onde só compra e vende quem estiver submisso. Hoje já estamos vendo isso acontecer. A balança neste contexto não representa justiça, mas restrição, manipulação e controle. O alimento será racionado e os recursos monitorados. Trata-se de um prenúncio profético do surgimento de políticas globais de controle econômico, onde sistemas humanos determinarão quem pode comprar ou vender. Uma antevisão do sistema que será plenamente estabelecido sobre o domínio da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 17. A balança anuncia não apenas escassez, mas dependência forçada. Um salário por uma refeição, a inflação que corrói a esperança. Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Um dia inteiro de salário por uma refeição. Apocalipse nos ensina: uma medida de trigo por 1 dinheiro. A inflação vai destruir o poder de compra. O salário será apenas para sobreviver. Nada de progresso, só angústia. É o colapso das promessas de estabilidade da humanidade sem Deus. 1 dinheiro ou denário será o salário de um dia inteiro de trabalho. Mal será suficiente para comprar o pão de cada dia. Isso revela um colapso econômico tão severo que até o básico se tornará um luxo em meio à escassez e ao desespero dos últimos dias. Isso revela que, nesse tempo, uma simples refeição custará todo o esforço de um dia, sem margem para sustento familiar, investimentos ou reservas. Essa inflação apocalíptica será um abalo das estruturas econômicas mundiais, expondo a falência das potências e a ilusão da estabilidade financeira sem Deus. A fome, juízo divino e convocação ao arrependimento. O profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 16, nos adverte profeticamente: levantarei a minha mão contra eles e enviarei fome sobre eles.
Deus permite a fome como um alarme para o arrependimento. Como fez com Israel, Deus envia fome não apenas como juízo, mas como convocação. Convocação ao arrependimento. O coração que se afastou de Deus só volta quando o pão da autossuficiência acaba. Deus sempre usou a fome como instrumento de juízo e despertamento espiritual. Amós capítulo 8, versículos 11 a 12. O cavaleiro preto não age fora da soberania divina, mas cumpre o desígnio do céu para expor a idolatria do homem por sua própria autossuficiência. A fome é a linguagem de Deus para tocar corações endurecidos e lembrar à humanidade que nem só de pão viverá o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Onde estará a igreja nesse tempo? A verdadeira igreja, santa, fiel e vigilante, já terá sido arrebatada, retirada da terra antes que os juízos sejam derramados. Ela estará nos céus, glorificando ao Cordeiro e participando das bodas celestiais, conforme está escrito: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Enquanto a terra geme sob fome, caos e trevas, os redimidos estarão celebrando a vitória da fidelidade nas moradas eternas preparada por Cristo. João capítulo 14, versículos 2 a 3. Finalmente, a igreja é o pão da vida em meio à escassez profetizada. Enquanto o mundo caminha para o cumprimento dos juízos descritos no Apocalipse, a missão da igreja ainda permanece viva e urgente. Proclamar Jesus, o pão da vida, à humanidade faminta e sedenta. Em João capítulo 6, versículo 35, o Senhor Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Antes que o cavaleiro preto se manifeste na grande tribulação, a igreja deve agir como celeiro espiritual, luz de esperança e canal da provisão divina. É agora, no tempo da graça, que os que confiam no Senhor verão sua mão sustentadora se manifestar com glória, mesmo em meio à crise. O surgimento do Cavaleiro Preto revela a falência dos impérios econômicos, o colapso das estruturas humanas e a queda da idolatria moderna pelo conforto e pela autossuficiência. Mas para aqueles que estão firmados em Cristo, a promessa permanece. Há pão que não perece, há sustento que vem do céu, há vida em abundância para os fiéis. E ainda que o trigo seja pesado a preço de ouro e que o mercado grite escassez, o povo de Deus será sustentado pela fidelidade daquele que multiplicou pães no deserto, que não abandona os seus no dia da angústia e que em breve virá buscar a sua noiva. Que esta profecia nos desperte para uma fé inabalável, uma dependência absoluta do Deus vivo e uma prática constante de amor e generosidade. Nossos olhos não devem estar fixos nas bolsas de valores, mas naquele que é o verdadeiro tesouro do céu, porque o tempo da colheita eterna se aproxima, e os que estiverem preparados participarão das bodas do Cordeiro, enquanto o mundo enfrenta os juízos irreversíveis do trono. A hora é agora. Prepare-se, proclame a palavra e permaneça firme, pois o juízo está às portas e o Cordeiro está prestes a arrebatar sua igreja e em seguida romper os selos na grande tribulação. Bem, queridos, chegamos ao final do terceiro episódio desta série profética, Apocalipse, o derramar do juízo de Deus na grande tribulação. Um tempo de revelações profundas e alertas proféticos urgentes que o Espírito Santo está trazendo à sua igreja nestes últimos dias. Não estamos diante de um conto simbólico, mas de uma realidade profética que se aproxima. Por isso, não percam os próximos episódios, pois cada revelação trará uma nova dimensão de entendimento, crescimento e discernimento espiritual. Compartilhe essa mensagem com ousadia. Juntos podemos impactar vidas, despertar corações e levar esperança aos que precisam. O tempo é agora, e a voz do céu está ecoando com urgência sobre a terra. Seja um instrumento de Deus nesta geração. Os sinais estão diante dos nossos olhos, e o momento em que os selos serão abertos se aproxima com uma velocidade aterradora. Este não é um tempo de neutralidade, é tempo de estar cheio do Espírito Santo, com fé e firmeza. Os céus estão em alerta, a terra geme, e o relógio profético avança sem recuar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Portanto, proclame a verdade profética, porque o rei está voltando e sua recompensa vem com ele. Seja voz profética nesta geração. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilhe este vídeo com urgência. Estamos mergulhando nas páginas mais solenes e proféticas das Escrituras, discernindo com temor o que o Espírito Santo está revelando à igreja nestes dias finais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.